Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui hoje para estudar um texto que a irmã Ana Caroline da Silva Martins escreveu. Ela é MBA em Engenharia Econômica de Produção, bacharel em Engenharia Civil e é coordenadora executiva da União Feminina Missionária Batista Carioca, lá no Rio de Janeiro, tá bom? E ele escreveu um texto chamado Ações Intencionais. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como eu não escrevi, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que nos oriente, nos mostre aquilo que Ele quer nos ensinar. Senhor Jesus, nós agradecemos o privilégio da liberdade de podermos ler a Sua palavra. Que maravilha, Senhor. Que Tu possas ministrar ao nosso coração, que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor vai nos ensinar. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então, olha, pega aí a sua Bíblia, porque são muitos versículos que nós vamos ler. Nós vamos ler o capítulo de João, número 4, inteirinho, tá bom? Eu até pensei em cortar, mas eu creio que é tão bom ler a palavra, né, irmãos? Vamos ler juntinho. E a gente, quando perceber, já vai ter assimilado tudo e teremos lido todos os versículos. Porque às vezes a gente deixa para ler sozinho depois e acaba não lendo, né? Então vamos aproveitar esse momento, tá bom? Então vamos lá. É a mulher samaritana junto ao poço. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, dá-me um pouco de água para beber." Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" E Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço aqui é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" E Jesus respondeu: "Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" E Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora que já não se importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus.
mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos em encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que é que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo do que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia e ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, ao menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha lhe dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia. Amém? O nosso versículo-chave é o 4, que diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Ora, a gente está diante de um importante texto do Evangelho de João, que foi o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Agora é interessante que a gente perceba alguns detalhes desse acontecimento que foram narrados aqui no capítulo 4, né?
Bem, os fariseus, eles estavam espalhando comentários sobre o crescimento do ministério de Jesus em relação a João. Eles estavam, nossa, e aí, quem que é esse cara? O que está acontecendo? E comentários que traziam assim, coisas que eram verdades e coisas que não necessariamente eram verdades. Então, quando Jesus soube disso, o que ele resolveu? Vou lá na Galileia. Bom, aí nesse texto que a gente acabou de ler, além das ações, das coisas feitas, a gente também percebe que Jesus não fez a coisa assim, sem pensar, descabeladamente. Não, ele tinha intenções. E uma delas está nesse versículo aí, o versículo 4, que diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Olha, então a gente pode olhar essa necessidade, era necessário passar por Samaria, por dois ângulos. O primeiro era a questão do caminho mesmo, né? O ângulo geográfico, ele tinha que passar por Samaria. E o outro ângulo seria o ângulo do ministério de Jesus. Então tinham duas coisas nessa frase: era necessário passar por Samaria. A questão geográfica e a questão ministerial. Pela questão geográfica, se a gente estudar um pouquinho aquela época, a gente vai ver que Samaria ficava bem no meio entre a Judéia e a Galileia, ficava no meio. E, assim, a coisa mais lógica a fazer era realmente passar por ela para encurtar o caminho. Mas os judeus, eles evitavam este caminho, eles davam a volta, eles preferiam dar uma voltona, passar um dia todo de caminho só para não passar por Samaria, porque eles não se davam bem, né? Eles eram inimigos. Então os judeus evitavam esse caminho para não encontrar nenhum samaritano. Mas então o que a gente chega à conclusão? Olha, Jesus era judeu, Samaria estava no meio. Ele tinha uma questão geográfica e uma ministerial. Mas será que ele não poderia ir por outro caminho? Ele poderia. Então a gente pode subentender que Jesus tinha mesmo um foco espiritual naquilo que ele fez. A questão era do ministério dele. Por quê? Porque havia chegado o tempo da salvação para aquele povo, para o povo samaritano. Mesmo que os judeus não gostassem dele, não se davam bem, eram inimigos, a salvação chegou para o povo samaritano. Então era necessário que Jesus passasse por aí para encontrar aquela moça, aquela senhora samaritana, que seria a missionária que iria levar a palavra de Deus para o seu povo. Ora, o mestre tinha propósitos definidos, ele era intencional, ele não fazia as coisas sem pensar, ele tinha aquela intenção, ele não perdia tempo, né? Aquelas pessoas que traziam confusão, que queriam atrasá-lo, ele não perdia tempo com aquilo, ele ia sempre na direção daqueles que iriam crer na sua mensagem. Ora, a mensagem que a gente tem que transmitir é essa, né? Que é importante que também a gente tenha intenção nas coisas que a gente faça, né? A gente também precisa ser intencional, porque cada um de nós tem a sua Samaria, né? Aquela coisa que fica no meio e que às vezes a gente quer desviar, mas que não deveria, porque nós temos sim uma obrigação ministerial, né? A gente deve buscar aquele que Jesus quer salvar. Então, irmãos, a gente tem que ser intencional e tem que enfrentar sim a nossa Samaria, mesmo que seja um caminho indesejável. A quem Jesus está enviando você hoje? Para quem Jesus quer que você pregue? O que é e quem você tem evitado? Essa é uma pergunta que não quer calar. Eu não tenho a resposta, mas vou refletir sobre as minhas Samarias e as pessoas que eu tenho evitado falar de Jesus Cristo. Amém? Nosso manancial termina assim.
Para qual Samaria e para quais samaritanos Jesus tem enviado você para pregar? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. E lembrem-se, irmãos, como está lá em Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, todas as ações que tomarem serão intencionais. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.